Olá, gente! Hoje nós iremos estudar as leis de Newton. Eu costumo brincar que as leis de Newton é o coração da mecânica clássica, de tão importante que elas são. Então, nós já vimos o conceito de movimento. Nós vimos que movimento era um conceito que dependia de um referencial, ou seja, para dizer se um corpo está em movimento ou está em repouso, eu preciso de um referencial. E também nós vimos que o movimento ele acontece em todas as escalas, desde o mundo do micromundo, movimento elétrico em torno do núcleo, até o movimento das galáxias e passando pela dimensão que a gente vive, né? Dimensão humana. Até agora a gente estudou os movimentos sem se preocupar com suas causas, que é o que nós chamamos de cinemática. A partir de agora não, a gente vai estudar a parte da mecânica que quer saber o que causou o movimento, o que causou a variação desse movimento. Então, isso é chamado de dinâmica. A mecânica ela é composta por regras e princípios que se aplicam a todos os movimentos. Então, isso é o que constitui a mecânica. E foi Newton que deu grandes contribuições através de observações, as quais ele depois chamou de leis de Newton. Ficou conhecida como as leis de Newton. E praticamente essas leis de Newton, elas respondem perguntas como do tipo: quais as causas de um movimento? Há necessidade de alguma ação para manter um corpo em movimento? Ou o que provoca alteração na velocidade em um corpo em movimento? Então, essas três perguntas básicas fez com que Newton analisasse, pensasse sobre isso e formulasse as suas três leis. Então, é importante saber que as leis de Newton elas são experimentais, ou seja, surgiram a partir de experiências e elas são ditas fundamentais porque são fundamentais, porque elas não foram deduzidas ou demonstradas a partir de outros princípios. E a base dela, as leis de Newton, formam a mecânica clássica. E uma coisa muito importante é que as leis de Newton elas não são universais, ou seja, ela não é válida para relatividade, ela não é válida para o movimento das galáxias, porque elas só são válidas para uma. Elas só são válidas para velocidades muito menor do que a velocidade da luz e massas muito maior do que a massa do elétron, ou seja, ela tem um limite de validade. Então, as leis de Newton são: a primeira diz que um corpo ele tende a estar no seu estado inicial, seja ele repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que ações externas, ou seja, forças, hajam sobre ele. Então, a primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia, diz que um corpo tende a estar no seu estado natural, repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que ações externas, ou seja, forças, hajam sobre ele. A segunda lei, conhecida como lei da dinâmica, diz que quando forças agem sobre um corpo, ele vai causar uma variação no seu movimento. Então, forças causam variação no movimento do determinado corpo, que é dado por essa equação matemática aqui. E a terceira lei de Newton diz que quando dois corpos interagem, a força num desses corpos possui mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário à força que atua sobre esse corpo, conhecida como a lei da ação e reação. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre cada uma delas, ok? Então, gente, a primeira lei de Newton, como eu já anunciei agora, diz que um corpo tende a estar no seu estado inicial, seja ele repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que ação externa haja sobre ele, ou seja, a menos que forças haja sobre ele. Aí aqui eu tenho uma figurinha de um gatinho, né, deitadinho, e o cara chamando ele de preguiçoso, ele diz que não, ele não é preguiçoso, ele está só obedecendo a primeira lei de Newton, né, que é ele está mantendo o seu estado natural ou de menor energia, que é o repouso. Então, a primeira lei de Newton, ela surge com um conceito de inércia. O que é inércia? Inércia é a tendência natural que todos os corpos têm de resistir à mudança. Então, naturalmente, nós temos tendência de resistir à mudança. Por exemplo, aqui, ó. Imagine,
Quando um exemplo da primeira lei de Newton é quando a gente está andando num carro, certo? Vamos lá, está andando num carro e o motorista freia abruptamente. Então, quando o motorista freia, a tendência natural da gente é ir para frente. Por que a gente vai para frente? Porque a tendência natural do nosso corpo era manter o estado inicial, que era o quê? Movimento retilíneo uniforme. Por isso que a gente continua, o nosso corpo continua indo para frente quando alguém freia. Já quando você está parado e o carro ele é acelerado, a tendência natural do seu corpo é ir para trás. Por quê? Porque você estava em repouso. A tendência natural do seu corpo é permanecer em repouso. Então, inércia é isso, é a resistência à mudança. Então, quando um carro ele é freado ou ele é acelerado, nosso corpo naturalmente ele resiste a essa mudança. Então, isso aqui é a aplicação da primeira lei de Newton. Aqui temos mais duas aplicações da lei de Newton. Alguém vem, bate numa pedra e ele continua o movimento. E o conceito de inércia está relacionado com massa. Por quê? Imagine só, é mais fácil você empurrar uma moto ou um caminhão. Todos nós sabemos que é mais fácil empurrar uma moto do que um caminhão. Então é mais fácil tirar a moto da inércia, ou seja, do repouso, do que tirar um caminhão. Então daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes sobre isso aqui. E uma coisa extremamente importante na primeira lei de Newton é a apresentação dos referenciais inerciais. Então, a primeira lei de Newton, ela fala da inércia, mas ela só é válida se nós usarmos referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São referenciais não acelerados. Lembra que eu falei que para você ver que um corpo está em movimento ou em repouso, você precisa de quê? Precisa de um referencial. Então, aqui, esse referencial ele tem que ser um referencial inercial, ou seja, um referencial não acelerado. Exemplo que a gente usa comumente é o referencial estelar. Então, a gente usa as estrelas para dizer que um corpo está obedecendo ou não à lei de Newton. Outro exemplo é um avião a 900 km por hora, então a velocidade dele vai ser constante. Então a gente pode dizer que esse avião pode ser considerado um referencial inercial. Então o que é um referencial inercial? É um referencial não acelerado, ok? Por que isso é importante? Porque imagine só, pegue uma balança e se pese aí no chão da sua casa e depois, se você morar em condomínio, tente pegar essa balança e olhar lá o seu peso subindo ou descendo um elevador. Quando você sobe um elevador ou desce, você vai ver que o valor que você vê lá na balança é diferente do que você vê fora do elevador. Por quê? Quando você está subindo, então esse corpo vai estar vai ter a aceleração do elevador. Então, somando todas as forças que vai agir sobre você, vai ter a aceleração do elevador. Então, na verdade, a força que resultante lá vai ser uma força maior do que você leria na balança no chão da sua casa. Então, você vai ter lá um valor maior do que você encontraria para um referencial não acelerado. Já quando o corpo desce, essa aqui é melhor, você vai encontrar lá uma leitura menor do que quando o corpo está subindo. Então, gente, quer ver a massa lá do seu corpo ou a força, né, que você vai medir lá, é importante você medir em corpos não acelerados. Então, o elevador não é um bom lugar para você subir numa balança. Então, continuando aqui, no princípio da dinâmica, o que é força, certo? O que é força? Então, nós vimos vetores. Então, força, ela é uma grandeza vetorial, certo? Uma grandeza vetorial, então ela tem módulo, ou seja, tem um valor numérico, ela tem direção e sentido. E a força, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser de contato ou pode ser de ação à distância. Por exemplo, a força peso ou a força gravitacional é a força que a aceleração gravitacional puxa, a força gravitacional puxa todos os corpos para o centro da Terra. Então, assim, você não sente uma força gravitacional agindo em você, mas ela age a uma ação à distância.
Já para quando você empurra alguém, você sente o contato com aquela pessoa. Então, isso aqui é um exemplo de, por exemplo, a força normal. O que é uma força normal? É uma força de contato entre duas superfícies. Então, ela é considerada como sendo uma força de contato. Então, tem dois tipos de forças, forças de interação, que tem o contato, e forças que não precisam ter interação, como a força elétrica, a força magnética, a força que é gravitacional entre os corpos do sistema solar. Esses planetas, ele interagem através de forças gravitacionais, mas eles não estão se tocando. Outro exemplo de força de contato é a força de atrito, a força de tração, que é uma força quando existe fio ou corda, e a força de campo ou de interação é a peso, a elétrica, a magnética, ok? E a unidade de força, nós vamos ver daqui a pouco, é a unidade Newton, chamada Newton. A gente vai ver daqui a pouco que força é massa vezes aceleração, massa é quilograma, aceleração é metros por segundo ao quadrado, então quilogramas por metros por segundo ao quadrado vai me dar Newton. E massa. O que é massa? Massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo e ela está ligada com a medida de inércia. Você lembra agora do exemplo que eu falei sobre é mais fácil empurrar uma moto ou um caminhão? Então, para você tirar um corpo da inércia, quanto menor a massa, maior a facilidade que você vai ter em fazer esse corpo se movimentar. E a unidade da massa, como nós já vimos na primeira aula, é o quilograma. Então, gente, já que nós sabemos o conceito de força, que é um conceito de interação entre os corpos, vimos o conceito de massa, que está associado à inércia, e sabemos o que é a aceleração, que é a variação do movimento, a gente pode definir a segunda lei de Newton, que diz que quando forças ou interações externas agem sobre um corpo, vai causar variação no movimento. Isso é fisicamente. Matematicamente, você pode dizer que F, a força, é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós vamos ver mais na frente que Newton não escreveu a segunda lei dele dessa forma. Ele escreveu em função de uma nova grandeza, chamada de momento linear. O que é momento linear? Momento linear é todo corpo que tem massa e está em movimento tem um momento linear associado a ele. Ou como quando eu estudava assim no ensino médio, chamava de quantidade de movimento. Hoje a gente chama de momento linear, que é massa vezes velocidade. Então imagine só. Eu tenho aqui a definição, né, de momento linear igual a massa vezes velocidade. Se eu derivar aqui ambos os lados em relação ao tempo, então eu vou ter dp dt, que é a derivada do momento linear em relação ao tempo, que a gente vai definir como sendo força, a massa é constante, aí fica dv dt vai ser a aceleração. Então, uma forma alternativa de escrever força é como sendo a derivada temporal do momento linear. Mas por enquanto não se preocupe com isso não, porque momento linear ainda não é um conceito que a gente conhece ainda, certo? Então é isso. Nós sabemos que a segunda lei de Newton fala de variação do movimento. Quando uma força age sobre ele, você vai ter variação do movimento. Mas eu tenho um determinado corpo, geralmente várias forças atuam sobre ele. Então, como é que eu posso simplificar a minha vida? Através de diagrama do corpo livre. O que é isso? Imagine que você tem um livro aí em cima da sua mesa e existe pelo menos duas forças agindo sobre esse livro, que é a força peso, ou a gravitacional, que age sobre todos os corpos sobre a superfície da Terra. E como aqui esses dois corpos estão em contato, então tem a força normal, que depois a gente vai ver com mais detalhes o que é uma força normal, mas é uma força perpendicular à superfície. Então, para eu analisar melhor quais são as forças que tem, a gente faz um diagrama do corpo livre. Eu trato o corpo como sendo um ponto, ao ponto pontual, e vou dizer que para baixo eu vou ter uma força gravitacional, e para cima eu vou ter uma força chamada força normal. Então, na verdade, o diagrama do corpo livre, ele não tem sentido físico, ele é mais para nos auxiliar nas forças que atuam sobre o objeto. Aqui está facilzinho, mas quando tiver um diagrama
um diagrama aqui, um plano inclinado, vocês vão ver que não é tão fácil visualizar a força. Então, com o diagrama de corpo livre, ajuda bastante. E, por fim, a terceira lei de Newton, tem até esses memezinhos na internet, não é vingança, é a terceira lei de Newton, tudo que vai e volta, né? Então, nós temos que a terceira lei de Newton diz o seguinte: se eu tenho dois corpos, o corpo A e o corpo B, então o corpo A vai aplicar uma força F de A no corpo B e o corpo B vai aplicar uma força F de B no corpo A. Essas forças têm o mesmo módulo, ou seja, têm o mesmo valor, ela tem a mesma direção, ou seja, o mesmo eixo, mas apontam em sentidos contrários. Importante ressaltar que a lei de Newton acontece em corpos separados. Às vezes a pessoa acha que a lei de Newton, as duas forças acontecem no mesmo corpo, assim se anula. Não. As leis de Newton acontecem em corpos diferentes. O corpo A aplica uma força no corpo B e o corpo B aplica uma força no corpo A. Exemplo no nosso dia a dia, quando você está andando. Você está andando, você empurra o chão para trás e o chão como reação empurra para frente. Então o movimento de você andar é um movimento de ação e reação contínuo. Aí aqui nós temos alguns comentários extremamente importantes sobre as leis de Newton. Terminamos as 3 leis de Newton, agora algumas coisas muito importantes, ok? Primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia e ela corresponde à apresentação dos referenciais inerciais. Lembra o que é um referencial inercial? É um referencial não acelerado. Então, você só pode usar as leis de Newton em referenciais não acelerados, ou seja, referenciais inercial. E geralmente a gente usa o sistema estelar como sendo um bom referencial inercial, ok? A segunda coisa é que a segunda lei de Newton, ela não me diz que tipo de força está atuando sobre o corpo. Pode ser uma força magnética, uma gravitacional, uma elétrica, mas geralmente a questão não me diz que tipo de força é. Então, eu não sei a natureza da interação dessa força. Então, a segunda lei de Newton ela não é autossuficiente, porque você precisa de mais informações para saber que tipo de força ela é. E a massa aqui, força é igual a massa vezes aceleração, essa massa ela é uma massa constante, não vai ser uma massa que varia. Por que isso? Onde é que a massa vai variar? Lá na física moderna a gente vai ver que a massa ela vai variar com a velocidade, entendeu? Então, por enquanto, a gente trata a massa como sendo constante. Lá na frente, física moderna, essa massa pode variar com a velocidade do corpo, ok? Outra coisa importante é que a segunda lei de Newton é conhecida como a lei fundamental da dinâmica, onde você diz que o somatório das forças, quando tem mais de uma força agindo sobre o corpo, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, essa segunda lei de Newton é a lei fundamental da dinâmica que permite determinar a evolução de um sistema na mecânica clássica. E, ingenuamente, a gente poderia achar que a primeira lei eu digo assim: se não tem forças agindo sobre um corpo, esse corpo vai permanecer no seu estado inicial. A segunda lei eu digo que se tem força, essa força vai causar uma variação do movimento. Então, se eu digo se a força é igual a zero, então eu posso considerar que a primeira lei ela é um caso particular da segunda. Isso é verdade? Não. Não, porque a primeira observação que a gente falou agora, a primeira lei, a importância dela é a apresentação dos referenciais inerciais. Então, é preciso sim ter 3 leis de Newton e não só 2, certo? Sexta observação, a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, ela só acontece em corpos separados, ok, gente? Que algumas pessoas acham que ação e reação ocorrem no mesmo corpo. Não. A ação ocorre num corpo, a reação no outro corpo, certo? E importante lembrar que a ação e reação só acontecem em forças de contato. Em forças a longo alcance não tem ação e reação. E, por último, a validade das leis de Newton, que as leis de Newton só são válidas nesse domínio aqui, no domínio newtoniano. Então, existem 4 domínios da física,
o newtoniano, a teoria relativística, a teoria quântica não relativística e teoria quântica relativística. Então, essas leis de Newton são válidas para a velocidade muito menor do que a velocidade da luz, por exemplo, a velocidade de um carro em movimento, uma VR, e para massas muito maior do que a massa do elétron, ou seja, a massa de um ser humano. No meu caso, 60 quilos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido as leis de Newton. Vou novamente enunciar. A primeira lei de Newton diz que um corpo tende a manter seu estado inicial, seja repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que forças hajam sobre ele. A segunda lei fala que quando você aplica uma força sobre um corpo, vai causar variação no seu movimento. E por fim, a terceira lei fala que quando dois corpos interagem, esses corpos vão agir com forças de mesmo módulo, mesma direção, mas em sentidos contrários no corpo em que está interagindo, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, fale comigo e até a próxima aula.